Olá, queridos alunos! Olha, eu tenho o Marcão de volta com mais uma aulinha para vocês, beleza? Na aula de hoje, vamos começar o estudo do capítulo 8, capítulo esse que fala sobre medidas. Tranquilo? O capítulo 7 a gente já concluiu, né? Que é sobre números decimais. E agora vamos estar entrando no capítulo 8, que é sobre medidas. Tranquilo? A aula 1, né? A aula de hoje, vamos falar sobre medidas de comprimento. Então, acompanha comigo aí. Medidas de comprimento. As unidades de medidas de comprimento surgem para suprir a necessidade do ser humano de medir vários tipos de distâncias, ok? Existem várias unidades de medidas de comprimento. A utilizada no Sistema Internacional de Unidades é o metro, tá? Então, o metro é a minha medida padrão, tranquilo? E a partir do metro, eu tenho seus múltiplos, que é o quilômetro, hectômetro e decâmetro. E também os submúltiplos, decímetros, centímetros e milímetros. Gente, os múltiplos são unidades maiores do que o metro. Já os submúltiplos são unidades menores do que o metro, tá? Então, olha só, olha esse quadro que eu coloquei para vocês aqui. Ó. Então, eu tenho como a unidade padrão de medida o metro, né? Conhecido por todos. Beleza? À esquerda, eu tenho o quê? O que eu chamo de múltiplos, que é o quilômetro, certo? A sigla km, o hectômetro, a sigla HM, beleza? E o decâmetro, que eu vou escrever assim, aí, DAM. Então, quilômetro, hectômetro e decâmetro. Já à direita, né, do metro, à direita do metro, eu tenho os submúltiplos, que são o quê? Unidades de medidas, né, menores do que o metro. Então, eu tenho o DM, que é o decímetro, CM, que é o centímetros, e o MM, que é o milímetro. Beleza? O metro é a unidade principal das medidas de comprimento. Beleza. Então, metro é a unidade padrão, né? Unidade principal. Queridos, então, além do metro, quais são as unidades que usamos no nosso dia a dia? Vamos lá. O quilômetro, não é isso? Quilômetro, metro, centímetros e milímetro. Pronto. Essas quatro aqui é que a gente usa, né, no nosso cotidiano para fazer algum tipo de medida, tá? O quilômetro, o metro, os centímetros e milímetros. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Uma coisa importante que eu queria falar com vocês é o seguinte. Essas relações aqui, ó, um quilômetro corresponde a 1000 metros. Tranquilo? Um quilômetro corresponde a 1000 metros. Um metro corresponde a 100 centímetros. E um centímetro corresponde a 10 milímetros. Tá? Então, por exemplo, para eu me deslocar da minha casa para a escola, eu gasto quantos quilômetros? Aproximadamente 4 quilômetros, de 4 a 5 quilômetros. Então, se eu pensar aí em 5 quilômetros, e se eu quiser saber quanto isso vale em metros, então vai dar 5.000 metros, já que 1 quilômetro corresponde a 1 metro, tá? Então, seria 5.000 metros. Beleza? Tranquilo? Bom, tá aí. Show de bola. Vamos prosseguir. E aí eu já trago uma questãozinha para a gente pensar aí. Olha só. Das unidades do sistema métrico decimal, qual é a mais adequada para medir? Vamos lá. Daquelas que falamos, né? O quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros, milímetros. Qual é a mais adequada para medir? A distância entre Aracaju e Salvador. Ou seja, qual daquelas unidades eu vou utilizar para medir a distância entre essas duas capitais?
né? Aracaju e Salvador. Será que eu uso metro, centímetros, milímetros? Não, né? Vou usar o quê? O quilômetro. Ó, quilômetro. Beleza? E a sua sigla é km. Então, quilômetro, eu vou usar o quê? Para medir o quê? Grandes distâncias, né? Como a distância de uma cidade para outra. Tá? Então, quilômetro. Beleza? O diâmetro do seu lápis. O diâmetro do lápis é o quê? Essa partezinha aqui, ó, do lápis, ó, tá? O círculozinho do seu lápis. Então, é uma medida bem pequenininha. Então, o que é que eu vou utilizar aí? Vou utilizar o quilômetro? O metro? Não, eu vou usar o quê? O milímetro. O milímetro. Ó, o milímetro, tá vendo? Que é um submúltiplo do metro. Ó. Deixa eu voltar aqui para vocês dar uma olhada na tabelinha. O milímetro é a menor unidade possível, aí, tá vendo? Metro, aí eu tenho os múltiplos, né? À esquerda e à direita os submúltiplos, que são menores do que o metro, né? Então, milímetro. Tranquilo? Beleza? O comprimento do seu lápis. O comprimento do meu lápis eu posso medir em centímetros. Não é isso? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, centímetros. A sigla cm, centímetros. O comprimento de nossa sala de aula. A nossa sala de aula, lá no ômega, se eu quisesse saber o comprimento, eu usaria qual medida? Hein? Isso, exatamente, 1 metro. Não é isso? Usaria 1 metro aí. Né? A sala tem tantos metros de comprimento, tantos metros de largura. Beleza? Utilizaria 1 metro. Deixa eu só corrigir aqui. Ficou feinho. Vamos lá. Pronto. Então, metro. Beleza. A distância entre a escola e sua casa. Qual é a distância da escola à sua casa? E aí? Seria em quilômetros? Seria em metros? O que é que você acha? Aí depende, né? Aí vai depender. Se eu moro bem próximo à escola, bem próximo mesmo, eu posso fazer essa medida em metros, tá? Mas se você mora um pouco distante da escola, então isso vai ser em quilômetro. Vou colocar aqui quilômetros, tá certo? Quilômetros. km. Beleza? Poderia ser em metro também. Vai depender, né? Se você... o professor mora ao lado da escola, né? Na outra rua. Então a gente pode fazer essa medida aí em metros, né? Em metros. A sua altura. A sua altura. Como é que eu meço a minha altura? Né? Eu tenho 1 metro, ó, já falei, né? Vou medir metro. 1,78 m, então. 1 metro. Tranquilo? Beleza, gente. Show de bola. Então, tá aí, né? Questãozinha aí só pra gente trabalhar aí as nossas unidades de medidas. Ok? Vamos prosseguir. Instrumentos de medida de comprimento. Eu separei alguns instrumentos, né? Aqui seria o que? Uma trena, né? Muito usado aí o pessoal da construção civil, né? Para fazer medição. Uma trena, alguém já deve ter visto aí em casa, né? Uma trenazinha. Aqui uma fita métrica, né? Aqui uma fita métrica, usado muito por quem costura, por exemplo, né? Costureira usa muito a fita métrica para fazer a medida do tecido, né? Isso aqui talvez você não conheça, mas chama-se escalímetro, ok? Ele serve para medir o que? Uma planta de uma casa, tá? Usado muito pelos desenhistas, né? Os arquitetos, tá? E engenheiros também. E aqui eu tenho a famosa régua, né? Que a gente usa aí no nosso cotidiano, a gente usa na sala de aula. Beleza? Tranquilo? São só alguns instrumentos de medidas que eu achei interessante colocar só para ilustrar aí essa questão. Ok? Bom, vamos lá. Outras unidades de medidas de comprimento.
Queridos, então tem outras unidades de medida de comprimento que não é, vamos dizer assim, utilizado aqui no Brasil, tá? Essas unidades de medida de comprimento são mais utilizadas em países da língua inglesa, tá? Então vamos lá. A polegada, deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui. A polegada, utilizada para medir tela de smartphone, notebook e demais aparelhos eletrônicos, né? A polegada, a minha televisão tem 48 polegadas. A minha tem 40 polegadas, então, né, polegada. É denotada geralmente pelo número seguido de duas aspas. Por exemplo, aqui, ó, 40 polegadas. Certo? Lê-se 40 polegadas. Você sabe como é que faz a medida da polegada? É isso aqui, aí. Vamos pensar aqui como o enquadramento da nossa TV, beleza? Então a medida da polegada é feita aqui, aí. Pegando aqui a diagonal, aí. Aí eu meço aqui a polegada. É assim que é feito. Tranquilo? Então lê-se 40 polegadas, né? E uma polegada, só para a gente ter uma ideia, corresponde ao quê? A mais ou menos, né? A mais ou menos não, a 2,54 centímetros. Beleza? É mais ou menos o que vale uma polegada. Temos também o pé, utilizado até hoje para situar-se quanto à altura de um avião, tá? Para representar uma distância medida em pés, colocamos um número seguido de uma aspa. Por exemplo, aqui, ó, 30, né? E tem uma aspa. Eu dei o quê? 30 pés. Um pé corresponde a 30,48 centímetros, tá? Esses valores aqui são aproximados, tudo bem? Temos a jarda, utilizada nos Estados Unidos, sendo comum lá nas partidas de futebol americano, tá? Uma jarda corresponde a 0,914 metros, beleza? Esse valor aqui é aproximado, tá? Não é o valor exato, porque aí pode figurar mais algumas casinhas decimais, mas é um valor bem aproximado, certo, crianças? A légua, utilizada antigamente para medir distâncias maiores, a légua era bastante comum na navegação. Uma légua corresponde a 4,828 quilômetros. Olha aí, tá vendo? E a milha, né? Utilizada para medir distâncias maiores, tendo sido bastante comum nos povos antigos, tá? E uma milha corresponde a 1,609 quilômetros. Tranquilo? Beleza? Então essas são unidades de medidas, né, que a gente não tem o hábito, né, de utilizar aqui no Brasil, né? Exceto talvez a polegada, tá? Beleza, então vamos lá, vamos prosseguir. Transformações de medidas de comprimento. Turminha, o que é que vamos aprender agora? A transformar medidas de comprimento. Tio, transformar como? O exercício vai lhe dar uma medida em quilômetro e quer saber quanto isso corresponde, por exemplo, em metros, tá? Ou então vai lhe dar uma medida em centímetro e quer saber quanto corresponde em decâmetro. É isso, para a gente fazer as transformações. Para a gente fazer a transformação, a gente tem que lembrar desse quadro de unidades. Olha. Lembre, eu tenho a medida padrão, que é o metro. À esquerda eu tenho os múltiplos. Vamos lá? km é o quilômetro, hm é hectômetro, dam decâmetro. Depois eu tenho dm decímetro, cm centímetros, mm milímetro. E aqui você perceba o seguinte. Olha. Perceba que aqui ele está pulando de 10 em 10, dando saltinhos de 10 em 10. Ou seja, veja bem, quando eu estou indo de uma unidade superior para uma inferior, eu vou multiplicar por potências de 10. Já já vocês vão entender isso, tá? Por 10, por 100, por 1000, 10.000 e aí vai. Mas quando eu saio de uma medida inferior para uma superior, né, perceba, estou saindo do inferior, que é o milímetro, e estou indo para medidas superiores. Desculpe. Aí eu vou dividir por potências de 10. Vamos entender isso aí. Presta atenção. Vou colocar alguns exemplos que vocês entendam. Eu quero saber
quanto equivale 5 quilômetros em metros. Beleza? Tranquilo? Olha só, presta atenção. 5 quilômetros em metros. Beleza. Então, estamos aqui na unidade em quilômetros, né? 5 quilômetros. E quero passar para metros. Olha só, olha. Quantos saltinhos eu vou dar, olha? 1, 2, 3. Até chegar em metros, olha. Então, perceba, olha. Eu vou contar aqui de 10 em 10, olha. 10 vezes 10, 100, tá? Vezes 10, 1000. Então, cada saltinho desse, presta atenção, vai corresponder a um zero aí. Então, eu faço o quê? 5 vezes, ó, coloco 1, né? Ó, de quilômetros para metros, ó. Um salto em hectômetro, de hectômetro para decâmetro, 2 saltos, de decâmetro para metro, 3 saltos. Então, eu boto 3 zeros, ó. Olha que legal, ó. 3 zeros. Professor, e se fosse 4 saltos, colocaria 4 zeros. Então, isso você vai fazer o quê? Você vai multiplicar, né? 5 vezes 1000, 5.000. Então, 5 quilômetros corresponde a 5.000 metros. Certo, gente? Tranquilo? Vamos lá, vamos prosseguir. Eu quero passar 2,32 metros para centímetros. Pronto, quero fazer essa transformação de unidade. Vamos lá, com calma. Estamos aonde? Estamos em metros. 2,32 metros. E quero chegar em centímetros. Olha, se eu estou em metros e quero chegar em centímetros, eu vou dar 2 saltinhos. Olha. 1, 2. Ou seja, é o mesmo que eu pegar 2,32 e multiplicar por quanto? Multiplicar por 100. Cada saltinho você conta um zero. Pronto, a brincadeira é essa. Cada saltinho você vai acrescentar um zero do lado do 1. Beleza? Então é a mesma coisa que eu multiplicar 2,32 vezes 100. E a gente já aprendeu isso aqui lá em números decimais, né? Como é que eu faço? Eu vou escrever o número, ó, e vou deslocar a vírgula. A vírgula para onde? Para a esquerda, ó. Então, quantas casinhas? 2 casas, né? 2 zeros, ó. 1, 2. Então, ó, a vírgula está entre o 2 e o 3, né? Ó, 1, 2. Então, fica aqui, ó. 232. Posso apagar essa vírgula desse zero? Posso, né? Que é a parte decimal. A parte decimal é zero, então posso apagar aí sem problemas, ó. Pronto, já foi, ó. 232. Então, 2,32 metros corresponde a 232 centímetros. Quer ver outra ideia? Vamos lá, vamos fazer mais um. Olha só. Agora eu vou fazer diferente, olha. Eu tenho aí 600 milímetros e quero saber quantos corresponde em metros. Certo? Quero saber quantos corresponde em metros. Então vamos com calma. Estamos em milímetros, olha. Estamos aqui. Está na menor unidade aí, que é milímetros. Tudo bem? Então, de milímetros para eu chegar em metros, eu estou indo de uma unidade inferior para uma superior. Então, não vou multiplicar, eu vou dividir. Ó. Olha aqui a divisão ó, embaixo. Ó, então, quantos saltinhos eu vou dar? 1, 2, 3 saltinhos. Então, isso é o mesmo que eu fazer o quê? 600 dividido por 100, por 1000, né? Por 1000. Vamos lá. Quantos saltinhos? 1, 2, 3. Cada saltinho acrescenta um zero aí. Beleza? Beleza? Ó, milímetro. Ó. 1 de milímetros para centímetros. 1 de centímetro para decímetro. 2 de decímetro para metros, que é onde eu quero, né? Parei onde eu quero, que é metros. 3. Então é só fazer essa divisão, hein? E como é que eu faço essa divisão, gente? E isso eu expliquei bem detalhado lá na aula de números decimais. Eu vou deslocar a vírgula agora para onde? Para a esquerda. Quando eu multiplico, a vírgula caminha para a direita. Quando eu divido, para a esquerda. Mas, tio, não tem vírgula nenhuma aqui. Quando não tem vírgula nenhuma, você sai com a vírgula aqui de fora. Ó. Então, aqui, ó, onde eu estou apontando. Ó.
Uma, duas, três. Então, posso fazer isso aqui, aí. 0,600 ou 0,6, tá? Beleza? 0,6 ou 0,600. Eu posso apagar aqui sem problemas, ó, esses dois zerinhos aqui, aí. Ó, aqui é a parte decimal, aí. Tranquilo? Isso vai dar aí 0,6. Beleza? Show de bola. Ou então poderia deixar como estava, tá? Não estaria errado, não. Beleza, gente? Então, vamos lá. Deixa eu só completar aqui, né? Aqui deu 232, não é isso? E aqui vai dar 0,6. Certo? Então, vamos fazer exercício para a gente fixar isso aí. Não é difícil. Vamos lá. Olha só, complete as lacunas. Então, 30 metros em centímetros. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever a minha tabelinha. Vamos lá, vou escrever minha tabela. Quilômetros, hectômetro, decâmetros, metro, decímetro, centímetros e milímetro. Pronto. Olha aí, ó. Fiz minha tabelinha aqui, aí. Que legal. O que é que eu sei? Que andando da unidade maior para uma menor eu multiplico, né? Por potências de 10. E de uma menor para uma maior eu vou o quê? Eu vou dividir, né? Por potências de 10. Certo? Eu vou dividir. Aqui eu divido, aqui eu multiplico. Então, beleza. Olha só. 3 metros eu quero passar para centímetros. Então, estou posicionado aqui em metros. Olha aqui, dê uma olhada no meu pilotinho, onde é que está? Em metros, olha. Quero chegar em centímetros. Então, quantos saltinhos eu dou? Vamos lá. 1, 2. Então, isso é o mesmo que eu pegar 3 e multiplicar por quanto? Multiplicar por 100. Cada saltinho acrescenta um zero, hein? Beleza? E 3 vezes 100 vai dar quanto? Vai dar 300. Então aqui é 300, olha. Olha que facilidade aí. Bem tranquilo. Beleza? 23 centímetros em metros. Então vamos lá. Estamos agora em centímetros e queremos voltar para metros. Olha a setinha aqui, olha. Então eu vou dividir. Beleza? Vou colocar aqui 23 e vou dividir. Agora dividir por quanto? Por 10? Por 100, por 1000, vamos contar quantos saltinhos vai dar. Olha só, de centímetros para chegar em metros. Vamos lá. Um saltinho, 2 saltinhos, olha. De 2 saltinhos, né? 2 pulinhos. Então, vou dividir por quanto? Vou dividir por 100. Tranquilo? Então, eu já sei, né? Vocês aprenderam lá em números decimais que dividir 23 por 100, basta eu fazer o quê? Deslocar a vírgula para a esquerda 2 casas, né? Porque tem 2 zeros. Então a vírgula sai daqui de fora, olha. 1, 2. Acrescento aqui um zero, olha. Então vai ficar quanto? 0,23. Aí eu pergunto para vocês, eu posso apagar esse zero? Eu posso apagar esse zero aqui? Sim ou não? E aí, o que vocês acham? Eu posso apagar esse zero? Não posso. Por quê? A vírgula está separando a parte inteira da parte decimal. Aqui eu tenho o quê? Aqui, como é que eu leio aqui? 23 centésimos, ou 0,23. Mas se eu tirar a vírgula, eu leio como? 23 inteiros. Entendeu, gente? Então, nesse caso, eu não posso tirar a vírgula. Beleza? Tranquilo? E se a vírgula... eu não posso, perdão, não posso tirar o zero, né? E se o zero tivesse aqui do ladinho do 3? Aí eu poderia, tá? Não ia alterar o meu número aí. Então, 7 quilômetros em metros. Então, vamos lá. Vamos multiplicar ou dividir? Vamos lá. Estamos em quilômetros. Quilômetros está aqui, né? E queremos chegar em metros. Beleza? Lembre-se também que eu sei que 1 quilômetro é 1000 metros. 2 quilômetros, 2000 metros. 7 quilômetros, 7000 metros. Olha aí. Bem tranquilo. 7000 metros. Beleza? Bom, então o que vai fazer aí? Vamos lá, como ficaria? Vezes 1000, né? Ó, vezes 1000
que vai dar quanto? 7.000. Olha só, de quilômetros até chegar em metros. Vamos, conta comigo, olha. Um saltinho, dois saltinhos, três saltinhos. Então, 3 zeros, olha. 1, 2, 3. Então, multiplico por 1.000. 7 vezes 1.000, 7.000. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. 4 milímetros em centímetros. Vamos passar 4 milímetros para centímetros. Como é que vamos fazer aí? Bem tranquilo. Vamos lá. 4 milímetros para centímetros. Eu estou aqui milímetros, olha aqui, e quero voltar para centímetros. Então, eu só vou dar um saltinho aí. Da direita para a esquerda. Então, é o mesmo que eu dividir isso por 10, ó. Olha que tranquilidade. Então, dividir por 10 é deslocar uma vírgula para a esquerda, ó. Vai ficar 0,4. 0,4. Então, 4 milímetros é o mesmo que 0,4 centímetros. Show de bola? Beleza, gente. Estão entendendo? Tá? É um pouquinho complicadinho, mas depois que você for resolvendo o exercício, você vai ver que é muito fácil. No início é um pouco complicado, tá? Então, vamos lá. 14,5 metros, quero passar para quilômetros. Então, 14,5, vamos lá. Estamos em metros. Então, estamos aqui em metros. E quero voltar lá para quilômetros. Tranquilo? Se eu quero voltar para quilômetros, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar quantos saltinhos? 1, 2, 3. Então, é o mesmo que eu dividi isso aqui por 1.000. Aí. É o mesmo que eu dividi por 1.000. Então, vou escrever o número sem a vírgula, tá? E vou deslocar quantas casas para a esquerda? 1, 2, 3, ó. Agora, muita atenção. A vírgula está entre o 4 e o 5, ó. Então, sai daqui, ó. Entre o 4 e o 5, ó. 1, 2, 3. Então, vou ter que completar zeros aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3. Olha aí, ó. Bem tranquilo, beleza? 0,0145. Vamos de novo. Quero chegar ao quê? De metros, não é isso? De metros para quilômetros. Quero passar de metros para quilômetros. Estou em metros. Quero voltar para quilômetros. Então, eu vou deslocar a vírgula quantas vezes para a esquerda? Vai depender do número de saltinhos que eu vou dar. Ó. 1, 2, 3. Beleza? 1, 2, 3. Então, eu vou dividir por quanto? Vou dividir por 1.000. Certo? Como a vírgula está entre o 4 e o 5, aí eu conto aqui, ó. 1, 2, 3. Lembre-se, cada pulinho com a vírgula representa um zerinho que você tem aqui. Beleza? Fechou? Tranquilo? Bom, última questão para a gente fechar esse assunto aí com chave de ouro. Olha aí que legal. Vamos resolver a questão do Enem aí, ó. Para você ver como esse assunto é tranquilo e dá para a gente resolver numa boa. Olha só, a questão do Enem que eu preparei para vocês aí, para a gente responder aí. Presta atenção. Olha só, um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Então, ele quer passar as medidas do carro, né, em metros. A distância A entre os eixos dianteiro e traseiro. Então, a medida é essa aqui, ó. Ao optar pelas medidas A e B, em metros obtém-se respectivamente. Gente, então ele tem essa medida aqui e tem essa. O que é que a questão está pedindo? Que a gente passe essas medidas para metro. E veja qual é a alternativa correta. É uma questão objetiva, para você marcar a alternativa correta. Certo? Então, qual é a boa? Vamos passar, ó, 2.300 milímetros para o quê? Para metros. É o que está aqui. Cadê na questão? Deixa eu ver aqui, ó. Ele quer que transforme isso para metros, ó. Beleza? E vamos passar 160 centímetros para metros também. Os dois para metros. Então, qual a ideia? Vamos armar aqui rapidinho. Ó, quilômetros, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, eita,
Vamos ver se vai dar. E milímetro, acho que deu. Tá aí, ó. Pronto. Só pra gente se localizar aí, para ficar mais fácil, tá? Não ficou bem bonitinho, mas tá aí, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Beleza. Então, estamos aqui em milímetro, ó. 2.300 milímetros para metros. Então, 2.300 milímetros, quero voltar para metros. Quantos saltinhos eu vou dar da direita para a esquerda? 1, 2, 3, certo? Então, isso é o mesmo que eu pegar 2.300 e dividir por 1.000. Olha aí, ó, 2.300 e dividir por 1.000. Quanto é que vai dar isso aqui? Então, vou colocar aqui, ó, 2.300, né? E vou deslocar a vírgula. Quantas casas? Aí, 3 casas, né? 3 zeros. Então, sai naquele fora, ó, 1, 2, 3. Então, 2,300, né? Posso tirar esses 2 zeros, então fica 2,3, ó. 2,3. Tranquilo? Os 2 zeros que estão aqui à direita do número, eu posso tirar, que não vai alterar o resultado. Tranquilo? Mas, tio, por que você tira? Lembre lá, quando a gente faz a operação de soma, a gente não completa com zeros, e na subtração, né? E não altera. Então, aqui eu posso tanto colocar como tirar, que não vai ter problema nenhum. Beleza? Bom, então, 160 centímetros para metros, ó. Estou em centímetros, quero voltar para metros. 2 saltinhos. Então, é o mesmo que eu pegar 160 e dividir por quanto? Dividir por 100. Cada saltinho corresponde a um zero. Só lembrando que aqui eu vou dividir, né? Por potências de 10, e aqui eu vou multiplicar por potências de 10, né? No nosso caso é só divisão. Então vai ficar assim, ó, 160, beleza? Ó, 1, 2 casinhas, ó. 1, 2, 1,60 ou 1,6, ó. Pronto. Tá aí, gente, ó. Resolvemos uma questão do Enem, tá? Então, a questão quer saber o quê? Essas medidas, né? A e B em metros, ou seja, 2.300 milímetros corresponde a 2,3 metros. Tá aqui. E 160 centímetros é o mesmo que 1,6 metros. Tá aqui. Resposta correta, letra B. Fechou? Tranquilo? Ó, uma questão do Enem aí, né? Que dá pra gente responder aí, que eu tenho certeza que vocês conseguem responder. É só, né, entender aí como fazer essas transformações de medidas. Tranquilo? Show de bola! Bom, chegamos mais no final de uma aulinha, né? A primeira aí, aula sobre medidas de comprimento, ok? Atividade do livro, vocês vão fazer a página 141, 141, 142, 146 a 149. Tranquilo? Bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula. Beleza?